Quem entende nunca mais precisa decorar. E eu tô vendo um monte de gente, igual você falou, esses papagaios aí que viu o que você falou, decorou o que você falou e replicou. A gente não cria nem a capacidade, nem a musculatura para pensar nesse formato que a gente está falando aqui, para desconstruir algumas ideias. Porque não necessariamente tudo que existiu até aqui é a verdade. Em vez de querer sair também, cara, tendo opinião de tudo, lendo de tudo. Tudo eu preciso ter opinião, tudo eu preciso aprender, tudo eu preciso decorar, tudo eu preciso ter o chat GPT me dando aqui alguns bullets para eu poder conversar. Para e entende. O que você precisa desaprender? Eu entendo, Vitor, que quanto mais a gente aprende, menos a gente precisa opinar. Porque é aquela velha frase, né? Tão sábia, só sei que nada sei. Cara, analisa aí a história da humanidade. O não saber é o início de tudo. A gente assumir que nós não sabíamos voar foi o que fez a gente desenvolver ferramentas, desenvolver armas, se juntar em comunidades. Cara, nós não voávamos. Hoje nós somos os animais que voam mais rápido por meio do avião. E tudo isso começou com o eu não sei. E aí, tudo Fala certo? comigo, meu irmão. Quanto tempo, hein? Pois é, cara. Você some aí, não dá notícias. Dá não. Tem uma semana que a gente não se vê, irmão. Que é isso? Não, olha só. Eu vou começar a carregar. A gente se esbarrou, né? Ontem, não sei. É verdade. Eu vou começar a carregar a webcam na mochila. Se eu tivesse com ela ontem, cara, eu tinha te entregado. É mesmo? Porque tem 10 episódios que você prometeu. Começou zoando. Uai, cara, mas tem 10 episódios que você promete arrumar um espaço na sua agenda pra gente conseguir buscar essa webcam. O cara jogou de volta. Entendeu? Só que você é o correndinho da Pampulha, entendeu? Cara, final de semana, e aí, velho? Não, eu vou correr. Não, mas um dia antes, não, eu vou descansar. O cara é um atleta profissional, né, velho? Pois é, né? Vai correr 2 quilômetros, o cara fica 10 dias descansando. Eu encontrei por acaso com esse cidadão aí, galera, dando uma volta ontem. Dando uma volta, não, resolvendo as coisas, né? Ele tava lá, a paisana, tranquilão. É mesmo, Glaucio, eu tava lá. Era 2 horas da tarde quase, eu não tinha nem almoçado. Ainda falei, Glaucio, você almoçou, cara? Vamos ali almoçar. O Glaucio falou, que almoçar, rapaz? Tem mais o que fazer. O cara, eu tava tão preocupado, focado nas minhas coisas, que eu nem consegui. O cara tava lá acenando pra mim no meio do estabelecimento. Faltou pegar aquelas birutas de aeroporto. Cara, eu tenho certeza. Glaucio, você olhou pra mim 10. O Glaucio veio vindo de frente, galera, comigo. Assim, e ele olhando, cara. Eu falei, esse desgraçado vai passar e fingir que não me viu, cara. Certeza que na cabeça ele tava pensando assim, puta, não, agora não. É um filho da mãe mesmo. Ô, bicho, eu tava sem óculos, é por isso. É mesmo, Glaucio. Eu não te enxerguei, foi mal. O cara tava lá, paisando, passeando, galera, passeando. Tava querendo almoçar, bicho. A vida do rico é diferente mesmo, e um dia eu chego lá. A vida do rico é igual o Glaucio, assim, é fingir que não vê os pobres. Eu lá, Glaucio, o Glaucio virou. É mesmo? Nem aí. Como é que foi a carinha aí, cara? Você pegou... Ô, galera, vocês conhecem Friends? Aquele seriado lá de TV? O Joey? Mesma coisa mesmo, que você fez. Dos 3 personagens de Friends, você pegou o mais pamonha e me comparou. Boa. Jamais, cara. Pelo amor de Deus. Ô, bicho, tá feliz agora? Essa cervejinha aí? Você chegou meio triste aqui no episódio hoje, né? Não, cansado. Você meio... Terça-feira o cara tá cansado. Imagina na sexta, gente. Como é que deve ter sido? Cara, é verdade, é terça-feira hoje, velho. Só de você falar, eu já até cansei de novo. Ai, que fase. Não, eu tô com uma dorzinha na boca, ó. Agora eu tô propaganda aqui Invisalign, patrocina nós. Tô com Invisalign aqui, ó, pra ajeitar os dentes. É mesmo, cara. Tem coisa que conserta no martelo também, sabia? Meu pai falava isso também. Fica bom, só. Fica, não fica? Ou conserta de vez ou quebra os dentes de vez, aí não precisa de mais nada, não. Tá bom demais. Solucionado vai estar, né? Vai. Se consertar, quebrou, pronto, resolveu. Já era. Então é isso. Então, o cansaço do início da semana, junto com a boquinha travada pelo Invisalign. É mesmo, boquinha travada. Agora, ó, falar, cara, olha só, cansado, nós dois, correndo. Pô, a gente para aqui para gravar, para poder compartilhar aí essas conversas decisivas. Pô, tenho recebido muitos feedbacks legais. E a galera me dá feedback, cara. Às vezes por mensagem, às vezes no direct do Instagram.
E a galera não comenta aqui no vídeo. Velho, galera, só comentar. Pode comentar aqui embaixo no vídeo mesmo. Às vezes, pessoalmente, me encontra. Pô, assisti lá, legal, tal. Pô, bacana. Feedbacks aceitos aí, sempre que vocês quiserem. Mas usem aqui o canal de comentário, porque é legal até pra gente ir respondendo aqui, conforme a gente respondeu o último lá da nossa querida Juliana, que se irritou com a gente. Pois é. Não só no canal, né, Vitor? No próprio Instagram tem muita chamada legal, tem muito corte legal, e a turma interage pouco, eu acho, ainda por lá. Manda só no privado, manda ali em público também, porque a sua ponderação pode ser uma reflexão muito importante para outra pessoa que está te lendo, que está te ouvindo. Eu acho que é assim que a gente agrega na vida das pessoas. É isso, cara. E geralmente é assim que se constrói uma comunidade legal, né? Que é o que a gente pretende, né? Ter uma comunidade, pessoas ali que conversam sobre isso. Não é pessoas que ficam escutando a gente. É pessoas que conversam sobre os temas que a gente entende ser importante. E, cara, a gente evolui em cima disso. Exatamente. Concordo 100%. Só pra gente encerrar aqui e começar logo a conversa, nossa, é a questão da distorção da rede social. Por que a rede social foi inventada? O propósito inicial, né? Teleologia de novo, olha nós aí. Era pra se comunicar, interagir. E se tem uma das coisas que nós estamos parando de fazer com algumas redes sociais, ou as maiores delas, é de interagir, cara. A gente usa a rede social pra ou vender... Pra se exibir, essa é a verdade. Ou se exibir, mas muito pouco hoje pra interagir mesmo. Exatamente, meu amigo. Vamos interagir mais. Interajam. Venham, comentem, falem. E é isso. Glaucio, mas vamos lá, ó. Precisamos ter opinião sobre tudo hoje em dia, não precisamos, cara, faz um overview da temática aí e vamos embora pro papo. Muito bom, meu irmão. Brincadeiras à parte, cara. Eu me peguei pensando esses dias, porque que as pessoas hoje, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? Então, talvez até seja um tópico importante, a chamada aqui do nosso podcast, a arte de não ter opinião sobre tudo. Porque no meu dia a dia aqui, eu leio muito, eu gosto muito de vários temas, então acaba que naturalmente a gente consegue desenvolver variados assuntos. Mas eu percebo que o dia que eventualmente eu não sei responder alguma coisa, parece que eu sou crucificado. Ah, não é possível. Ah, você não sabe tudo. Não sei o quê. Eu falei assim, cara, não sei, eu tenho que saber sobre todos os temas. E no desenrolar dessa conversa a gente pode explorar também a questão a gente tem um excesso de informação tão grande hoje e as coisas chegam de forma tão rápida que um pouquinho que você fica desconectado, parece que você já está desatualizado. Então, dentro da minha área mesmo, vamos supor que aconteceu algum grande evento que derrubou o mercado financeiro. 5 minutos depois, alguém me pergunta o que aconteceu. Pô, você viu isso? Você viu aquilo? É como quase uma obrigação você saber daquilo. 5 minutos depois, não, calma, não vi, eu estava em reunião, às vezes você estava passeando com a família. Então, assim, na realidade, o nosso tema hoje é muito voltado para isso, sabe, Vitor? A gente tentar explorar um pouquinho e entender que a gente não é obrigado a saber tudo o tempo todo, né, cara? Isso, nesse contexto, a gente acaba trabalhando a humildade, silêncio, sabedoria em tempos de excesso de informação, em tempos de ruído constante. Então, acho que a pegada do nosso vídeo hoje é essa, e aí eu vou deixar para você dar continuidade aí, para a gente chegar num denominador comum ou não. Denominador comum a gente nunca chega, mas a gente chega pelo menos numa direção aonde seguir. Ô Glaucio, eu achei interessante isso, porque eu acho que eu tenho vivido isso também bastante, principalmente no trabalho, nas rodas, né, de equipe, de trabalho, onde a gente para ali para conversar, que é essa questão de todo mundo te cobra uma opinião, mas eu acho que isso é reflexo de as pessoas sentirem a necessidade, se sentirem tentadas a ter uma opinião sobre tudo. Eu achei legal o que você falou, porque eu acho que esse mar de informações que a gente tem acesso hoje faz a gente achar que nos tornamos mais inteligentes. Como eu tenho acesso a muita informação, eu tenho a impressão de que eu sei muito mais. E saber é diferente de se informar. Eu gosto muito de diferenciar, e aí eu queria discutir isso com você aqui. Spoiler do meu livro, segunda edição, não vai ter na primeira. A comunicação, ela para mim, ela precisa... A comunicação correta, ela precisa galgar alguns níveis.
Então, por exemplo, se você recebe uma mensagem, chegou no seu e-mail aí, você está lá trabalhando e chegou um e-mail. O e-mail está assim, o título, urgente. Quando você abre, no corpo do e-mail está escrito 40. Cara, o e-mail tem uma informação ali, concorda? Sim, Tem uma informação ali. Mas, na verdade, eu não chamo aquilo de informação, eu chamo de dado. um dado. Ou seja, você tem um dado na mão, mas com ele, você não consegue formar nada. Aí, vem o outro e-mail corrigindo. No outro e-mail, vem assim, 40 graus Celsius. Aí você já sabe que agora você tem uma informação, que você tem a unidade, você sabe que é uma temperatura, mas você ainda não consegue gerar, que para mim é o nível máximo da comunicação e de uma opinião que a gente precisa ter, tem que atingir no mínimo esse nível, que é o nível do conhecimento. Você tem a informação de que é uma temperatura, mas você não tem conhecimento. Temperatura do quê? De onde? Para quê? O que eu faço com isso? E aí sim vem um terceiro e-mail especificando, olha, sua filha está com uma temperatura corporal de 40 graus Celsius. Você gerou um conhecimento? Gerou. Mas aí, depois de gerar o conhecimento, para mim, se gera a análise daquele conhecimento. Que é o seguinte, se você não tiver repertório, nem mesmo o conhecimento, quando chega até você, é capaz de fazer uma diferença na sua vida. Porque se você não souber, por exemplo, que o corpo humano tem uma temperatura normal e saudável entre 36 e 37 graus Celsius, porque você estudou isso, porque você tem um repertório disso, se você não tiver esse repertório, você não vai entender que sua filha está doente. Você não vai entender que é uma temperatura normal. Você só vai receber esse conhecimento sem tratá-lo, sem elevar ainda mais ou criar uma ação em cima do conhecimento. E aí é que tá, pra mim, cara, a falha hoje em dia. Todo mundo é, cara, soterrado por dados e informações, mas por muito pouco conhecimento e ainda menos ações em cima do conhecimento que se tem, porque a gente não gera mais repertório. O que você acha sobre essa minha análise? Fantástico, sim. Eu vou até além, sabe, Vitor? Mesmo que você tenha o conhecimento, ele é importante para interpretação como um todo e principalmente para separar o que é verdade do que é o ruído. Perfeito. Porque nesse exemplo que você deu, vamos pensar nesse excesso de informação que a gente tem hoje e nas manchetes que vendem mais. Então, se eu disser para você hoje, um exemplo hipotético, olha só, Vitor, eu li uma matéria aqui que fala que a maioria das pessoas que fazem pausas no trabalho, pequenas pausas no trabalho, elas morrem. Assim, cara, que isso, né? Pô, agora eu vou me matar de trabalhar aqui, eu vou ficar o resto da vida aqui, nunca mais eu saio da minha cadeira para fazer pausa nenhuma, né? Essa estatística é absurda. Só que tem um detalhe no meio do caminho, que geralmente as pessoas que fazem essas pequenas pausas no trabalho são os fumantes. Eles saem para fumar, né? Então, poxa, você tem um dado muito importante atrelado a isso. Mas na grande maioria, e às vezes até esse dado, essa informação, ela está contida no texto, mas nas entrelinhas lá no meio. Mas o que vende inicialmente é aquela manchete absurda. E as pessoas hoje, para poder dar opinião, na grande maioria das vezes, elas não leem a matéria por completo. Elas leem só a chamada. Acontece muito. Então, assim, hoje, como você bem mencionou, tudo exige uma opinião imediata. Um post, um acontecimento, uma tragédia, um conflito, mas dentro da tua reflexão, é exatamente isso, cara. Será que opinar sempre é sinal de consciência? Porque na tua linha de raciocínio eu concordo 100%. Eu já tive, em alguns casos, estou num grupo aqui de pessoas e eu comento sobre alguma coisa da minha área de atuação. Eu já percebi pessoas que pegam exatamente o que eu falei e num outro contexto, num outro grupo, simplesmente cospem o que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma memória boa, tem uma capacidade ali de associação muito bacana e ela vai e consegue gravar e consegue destrinchar isso. Mas se essa pessoa for questionada de uma forma um pouquinho diferente, já era, porque ela não tem repertório para poder se defender daquilo que ela está falando. Ela não tem o conhecimento genuíno adquirido, porque para a gente ter opinião sobre determinadas coisas, isso demanda tempo, demanda experiência, né? E às vezes as pessoas, elas nesse excesso de informação, elas não estão entendendo que às vezes o silêncio é o verdadeiro exercício da sabedoria. Então, hoje é um desafio as pessoas terem coragem de falar assim, cara, eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. E até quando a gente fala que não tem opinião sobre aquilo, parece que você é quase apedrejado. Não é possível que você não sabe isso, não é possível que você não viu isso. Mas aí entra na linha do que você bem comentou também. Refletir é muito diferente do que reagir. Então, vamos... Entender, né? Porque entender é muito diferente. Deixa eu refazer isso aqui, ó.
Olha o que eu tô pensando aqui, que legal. O resultado daquilo que você entende, o resultado do entendimento de algo, não é uma opinião. E as pessoas acham que é. Então é por isso que as pessoas parece que sentem essa necessidade de dar opinião para mostrar como resultado de que ela entendeu aquilo. E na verdade não entendeu, porque o resultado do entendimento, repito, não é uma opinião. O resultado do entendimento é uma ação, é uma incorporação, é uma mudança. É algo que primeiro você matura dentro de si, aquilo começa a fazer parte de você. Isso é um entendimento de verdade. Porque senão, você passa a ser só um decorador de coisas. Eu lembro um professor meu, que uma vez ele explicou como que Bhaskara chegou na fórmula de Bhaskara. Então, para ele explicar Bhaskara, ele fez todo o caminho que Bhaskara fez. E aí ele falou assim, por que eu estou explicando para vocês Bhaskara e não, geralmente, estou passando a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem? Porque se eu passar a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem, vocês vão decorar a fórmula de Bhaskara. Mas se eu explicar como ele chegou, se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão precisar decorar ela. Olha a frase dele, que sensacional. Quem entende nunca mais precisa decorar. E eu tô vendo um monte de gente, igual você falou, esses papagaios aí que viu o que você falou, decorou o que você falou e replicou. E aí, pra mim, cara, é um resultado de uma pessoa papagaio mesmo, que decora, que repete o que o outro falou, mas que ela é meio que vazia. Ela realmente não entendeu aquilo. Se ela precisar formular uma outra análise, um outro contexto, de uma outra forma, com os mesmos conceitos e princípios que você utilizou para chegar na sua, já era. Essa pessoa não vai conseguir, e na era que nós estamos, ela vai fazer o seguinte, que é pior ainda, Gauss, vou complicar aqui ainda, ela vai pedir pro ChatGPT criar uma análise para ela, aí ela vai decorar a análise do ChatGPT, e assim ela vai matando nela, em si mesmo, essa capacidade de gerar entendimento. Exatamente, meu caro. Resumindo o que você falou, a velocidade da opinião, ela destrói a profundidade da compreensão, né? Então, é um resumo simples de toda essa conversa. E a gente tem que criar mecanismo, criar musculatura para interpretar e sair um pouquinho dessa questão só de redes, de chat GPT, porque algumas coisas precisam até ser desconstruídas de vez em quando, cara. Olha que interessante, a gente está falando de dar opiniões e sempre saber sobre tudo. Eu estava ouvindo o professor Clóvis de Barros esses últimos dias, e ele, em uma situação, ele não pôde apresentar, porque problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, ele não conseguiu gravar naquele dia, e aí ele estava refletindo justamente sobre isso. Ele falou, olha só, me fez pensar em corpo são, mente sã. Será que é isso mesmo? E aí ele começa a desenrolar, olha que interessante, a gente sempre teve essa convicção de que se você tem uma saúde boa do seu corpo, sua mente também, teoricamente, tem que estar explodindo, né, cara, de sabedoria, de conhecimento, sabe? Só que ele faz uma reflexão muito boa, assim, de forma resumida, tá? Que ele falou. Se é exatamente isso, por que que os nossos grandes filósofos e os nossos grandes pensadores não são grandes atletas ao mesmo tempo? Por que que um grande atleta não é um grande pensador? Você entendeu? Tipo assim, cara, vou pegar Ronaldo Fenômeno. O cara é um fenômeno dentro de campo. Agora, tem inteligência para aquilo, mas ele não é um grande filósofo. Ele não tem a mente explodindo porque a saúde física dele era muito boa dentro de campo. Entendeu? Claramente, você não tem ouvido muito ele. O cara é filósofo pra caramba. É mesmo. Aqui eu dei um exemplo dele, mas não ele, cara. Eu falo de várias outras. Qualquer atleta, entendeu? O contrário também é verdadeiro, só para complementar, reforçar o seu argumento, pensa um cara que eu gosto muito, né? O Chesterton, que é um filósofo maravilhoso, inteligentíssimo, britânico. Ele era obeso. Cara. Porque aquilo que você focaliza se expande. Então, o cara, ele não está focado na saúde física dele, mas, cara, ele está focado na saúde mental o tempo inteiro, porque ele está desenvolvendo musculatura para poder raciocinar o tempo inteiro. Ele está... Aquilo que a gente não fala sobre isso, cara. Se você não lê, você vai atrofiar seu cérebro. Você não está malhando o teu cérebro. Então, não necessariamente você só fazer exercício físico vai te dar uma garantia que você vai ter um bom raciocínio, um excelente raciocínio. Essa que é a ideia da reflexão. Então, quando a gente acha que sabe tudo e que tem opinião sobre tudo, a gente não cria nem a capacidade, nem a musculatura para pensar nesse formato.
que a gente está falando aqui, para desconstruir algumas ideias. Porque não necessariamente tudo que existiu até aqui é a verdade. Isso pode ser quebrado em algum momento. Então, o não saber, ele tem que ser visto como uma abertura para um novo aprendizado e para desconstruir aprendizados antigos, refletindo sobre aquilo, de uma outra forma, com uma outra visão. Inclusive, tem um livro que está aqui no meu radar, não li ainda, tá até para comprar, se não for exatamente esse o título, tá? Me perdoem, mas é Pense de Novo. E a ideia é justamente essa, a gente, né, mais ou menos, mais uma vez, não li o livro, mas de É forma do Adam bem... Grant, que tem a capa, um fósforo com um fogo azul? Exatamente. É excelente. Exatamente. Você já leu? Já. Então, pelo que eu entendi, tá, cara, me corrija se eu estiver errado, já que você leu, a pegada é justamente essa, você desconstruir algumas coisas, você repensar algumas coisas que fazem parte da tua caminhada, mas não necessariamente são as corretas, né? Então, a gente ter sabedoria e ser honestos com a gente mesmo para dizer eu não sei de vez em quando. Perfeito. Eu adoro, cara, essa estratégia que você defendeu aí, e eu defendo bastante, de desaprender algumas coisas. Eu gosto muito da estratégia. A gente fala muito, né, Glaucio, sobre tudo que a gente tem que adicionar na nossa vida. Se você for ver a galera que tá vendendo curso de produtividade, curso de oratória, sempre te vende algo a mais que você precisa colocar para dentro da sua vida. E eu gosto muito dessa ideia de desaprender primeiro, parar primeiro, deixar de lado primeiro, abandonar primeiro. É como você que é o cara do mercado financeiro, você vai concordar e saber melhor do que eu. Antes de você querer ganhar dinheiro investindo, acabe com as suas dívidas. Pare de perder dinheiro. E aí, todo mundo quer vender como ganhar dinheiro. Quando, na verdade, o basilar do negócio, né, a primeira etapa de tudo é aprenda a se estruturar, parar de perder, ter uma base. Aí, então, você vai lá aprender a investir. E aí eu concordo muito com você. Em vez de querer sair também, cara, tendo opinião de tudo, lendo de tudo, tudo eu preciso ter opinião, tudo eu preciso aprender, tudo eu preciso decorar, tudo eu preciso ter o chat GPT me dando aqui alguns bullets para eu poder conversar. Para e entende. O que você precisa desaprender? Porque realmente, cara, tem muitas coisas que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Tem vícios nossos que a gente percebe, preconceitos nossos que a gente precisa tirar antes de querer sair tendo opinião das coisas. Senão, esses preconceitos, esses aprendizados antigos, eles contaminam o que vier novo. Cara, muito bom. A comparação que você fez com relação à parte de finanças é exatamente essa, né? Antes da gente investir, a gente tem que aprender que você tem que focar na questão do seu fluxo de caixa, que é o mais importante. Não importa o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta, o quanto você consegue economizar de alguma forma. O cara pode ganhar 20 mil, que é uma faixa salarial boa hoje a nível Brasil, né? Mas se ele tiver um gasto de 21, 22, não adiantou nada. Então, assim, e ao mesmo tempo você pode ter uma pessoa que ganha 5, mas ela consegue investir 3 por mês. Ela consegue guardar 3 mil por mês e automaticamente ela vai investir. Então, a gente tem que começar pelo básico. E o básico, no nosso tema de hoje, é exatamente isso. Gostei muito dessa tua reflexão de limpar a casa. A gente tem que limpar nossa mente primeiro. Para que, fazendo aqui uma analogia, talvez, com relação ao final do ano, o que a gente faz no final do ano? Eu dou coisas, né? A gente tem que fazer isso sempre, mas geralmente a pessoa está ali na época natalina, eu vou fazer uma limpeza no meu armário, na minha casa, e a pessoa vai lá, pega calçados, roupas, enfim. Por quê? Para algo novo entrar na casa dela, algo velho, algo que não sirva mais, tem que sair. Por que a gente não faz isso com a nossa mente, né? É importante isso. As pessoas têm aquela... Eu acho que no final das contas, cara, todo mundo entende opinião como uma vaidade disfarçada, porque é aquela tentação de parecer inteligente, bem informado, engajado o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender que existe uma diferença entre contribuir e querer aparecer. Por isso que muitas pessoas, às vezes, se embolam, cara,
pancada de ideias, de falas. Aí na hora que esse cara conectou uma coisa com a outra, falou e não falou nada, né? Deu aquela volta absurda. Então, a opinião, às vezes, ela é muito voltada para a construção do ego hoje em dia. É o que a gente está falando. Você comentou, o cara vai ali no chat GPT, aí pega um monte de tópico, pega um monte de ponto e vai tentar se desdobrar. Às vezes pode até dar certo, se a pessoa for muito inteligente, ela pode até conseguir, mas em um determinado momento ela não vai ter repertório para conseguir defender aquilo que ela tá falando, né? Aquele tema ali. Você mata também o seu próprio crescimento. Cara, analisa aí a história da humanidade. O não saber é o início de tudo. A gente assumir que nós não sabíamos soltar veneno, não sabíamos voar, não sabíamos como ser mais fortes, foi o que fez a gente desenvolver ferramentas, desenvolver armas, se juntar em comunidades. Hoje a gente... Cara, nós não voávamos. Hoje nós somos os animais que voam mais rápido na Terra, por meio do avião. E tudo isso começou com o eu não sei. Porque se a gente fosse arrogante de achar que sabe tudo, e desse opinião sobre tudo, por exemplo, vou levar para o radical para ficar claro de entender. Então, se eu não tivesse assumido, poxa, aquele passarinho ele tá voando, mas voar, aí vem com a minha opinião. Mas voar é ruim, porque lá em cima é frio e não faz sentido, para voar tem que ter pena. Olha só, eu criando uma opinião sobre voar. Quando, na verdade, o que fez a gente superar e voar foi, eu não sei voar, mas eu vou voar. Então eu desenvolvi o entendimento de como fazer, daquilo que servia para mim. Entende? Eu fui maturando o entendimento. Ao invés de criar uma opinião sobre voar, eu criei a chance e todas as estruturas para eu voar. Então é muito diferente, cara. Me parece que a opinião em tudo, ela vai matando a minha forma de desenvolvimento das coisas. E isso é muito perigoso. Por isso que as pessoas vão ficando cada vez mais superficiais. Se para tudo eu tenho uma opinião, para nada eu preciso entender. Para nada eu preciso de entendimento mais. Aí é complicado. Exatamente. Cara, a gente vai rodar, a gente vai ver como que tudo está conectado de alguma forma ao a forma como a nossa sociedade evoluiu e como que tudo está vinculado à nossa ansiedade com relação às coisas. Porque hoje, as pessoas querem opinar de forma rápida, sem reflexão, por pura ansiedade, né? E nem toda dúvida, nem toda reflexão, ela exige uma resposta imediata. A gente precisa ter o silêncio de vez em quando, precisa ter tempo para refletir sobre determinadas coisas. É aquilo que a gente já comentou até em algum episódio aí para trás. Você hoje me fala sobre um determinado tema, é como se eu tivesse que te responder de imediato. Eu não tenho o direito de ir para minha casa, pensar sobre aquilo para voltar com uma resposta que faça sentido para mim, né? A gente está muito escravo das reações o tempo todo, e é para tudo. Então, essa ansiedade, ela está nos matando em várias áreas da nossa vida, né? Não só nesse tema especificamente aqui, ansiedade para poder chegar ao final de semana rápido, para poder chegar à viagem rápido, ansiedade para responder às pessoas rápido. Tanto que hoje, até escrevi alguma coisa, ainda nem coloquei isso na rede não, eu estava refletindo sobre essa questão de ouvir. Quantas e quantas vezes a gente está conversando com algumas pessoas e o cara não está te ouvindo. Ele está ansioso, pensando na resposta que ele vai te dar, e a resposta vem totalmente desconexa com aquilo que você falou, porque ele não prestou atenção no que você estava falando. Ele estava pensando em como que ele ia reagir, o que ele ia responder, e mais uma vez, cara, principalmente quando está em público, as pessoas, vaidade, o ego, quer mostrar que sabem dos assuntos. Eu dou muita risada, cara, de vez em quando em alguns grupos, né, de forma geral. Quantas pessoas dando opinião daquilo que não fazem a menor ideia do que estão falando, só sai abobrinha em grupo de WhatsApp. O cara vem com um textão gigante, aí você vai olhar a pessoa, primeiro, não estou julgando, tá? A gente pode ter conhecimentos variados, até a gente fala muito sobre isso aqui, a gente não é especialista em tudo que a gente fala, não, muito pelo contrário, a gente é aprendiz, a gente está conversando, trocando ideia para a gente aprofundar nos assuntos de alguma forma e aprender um pouquinho mais. Diga por você. Mas eu entendo tudo. É mesmo, você é o sabichão, então. A nossa conversa aqui é justamente nesse intuito, de aprender um pouquinho mais e trazer isso para o público
E o público interagir com a gente, que a gente pode aprender com esse público que está lá também. E quando a gente dá aula, inclusive, né, é exatamente isso. Às vezes as pessoas falam, você dá aula e tal, então você deve ter muito conhecimento. Não, não, muito pelo contrário. A gente está lá para aprender também, a gente aprende muito com os alunos. Então, hoje as pessoas têm essa necessidade, essa ansiedade de falar coisas que elas às vezes não têm profundidade para falar. Uma coisa, você me perguntou um determinado tema, eu tenho uma opinião superficial, mas eu estou te falando, olha, Vitor, com relação a esse tema, cara, eu não domino não, mas o pouco que eu sei é isso. Outra coisa é você me perguntar sobre esse tema e eu te responder como se eu fosse o especialista no assunto, te dando às vezes uma garantia, uma certeza tão absurda que no final das contas eu não tenho. Eu busquei às vezes essa informação na internet, eu busquei essa informação em algum outro canto, mas no contexto, isso que eu estou te passando pode até te prejudicar, cara. Eu vou trazendo aqui para a minha área de atuação, de vez em quando, inclusive aconteceu isso hoje, uma cliente me pediu uma demanda, e aí ela foi e brincou comigo, vamos ver se o ChatGPT e vocês estão de acordo. Ela fez a mesma pergunta para o GPT, né? Aí falei, olha, os meus alunos, quando jogam no GPT para responder uma prova minha, geralmente eles erram, entendeu? Porque, cara, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela está em construção. Tem muita coisa que ela não vai te responder na íntegra, não vai responder com propriedade. E as pessoas confiam muito nisso. Aí eu falei assim, cara, para que essas pessoas nos perguntam a nossa opinião, então, se elas já têm uma opinião formada, com base não em experiências, mas com base em respostas vagas, às vezes sem contexto, através de uma inteligência artificial? Porque tem que saber trabalhar também, você tem que saber o que pergunta e como pergunta. Um prompt para você colocar numa inteligência artificial, se ele for muito simples, se você não souber usar, se você não souber quebrar os blocos, cara, ele vai te confundir, ele vai te jogar no mato. É igual você andar de GPS desatualizado dentro de uma cidade grande, toda hora você vai cair num radar de forma desavisada, toda hora você vai entrar num lugar que é proibido, num lugar perigoso. Então, eu entendo, Vitor, que quanto mais a gente aprende, menos a gente precisa opinar, porque é aquela velha frase, né? Tão sábia, só sei que nada sei. Então, quando a gente tem uma mente mais sábia, a gente vai filtrar as coisas. E a mente vaidosa, ela não vai filtrar, ela vai publicar, ela vai cuspir. Cara, perfeito. Concordo muito com você a questão da frase de Sócrates, né? Quanto mais sei que nada sei. Essa questão do entendimento para mim faz muito sentido, né? Quanto mais você tem esse entendimento, menos você precisa ficar expondo esse entendimento. Só que entra o ponto da ansiedade que você falou, e eu concordo muito. E essa ansiedade, ela vem muito dessa necessidade hoje em dia de ser gostado, de ser amado, de ser curtido, de ser o cara ou a mulher com não sei quantos mil seguidores. Isso parece ser um valor muito grande para as pessoas hoje. Mesmo que isso não represente muita coisa real. Se for ver, você tem 10 mil seguidores. Mas o quanto isso de fato agrega na sua vida como um todo, tá? Parece que tudo virou vendas. Quanto mais seguidores eu tenho, mais o meu funil de vendas aumenta, mais eu gero receita. Então, cara, assim, a gente tá apequenando demais o formato da vida, me parece. E diante desse apequenamento, se é que existe essa palavra, esse verbo, agora vai existir, porque eu acabei de dizer, a gente faz o seguinte, nem mesmo gerar uma opinião que esteja de acordo com os nossos valores a gente faz. A gente passa a escolher as opiniões. Até que chega um momento que eu vejo pessoas que elas podem fazer a seguinte pergunta, essa opinião é minha ou é só uma opinião que todo mundo esperava que eu dissesse? Então as pessoas passam a equilibrar, a sopesar as opiniões. Não importa que eu concorde com essa opinião, eu escolho essa porque essa me dá mais seguidores. E aí eu escrevo sobre essa opinião. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não concorde, mesmo que não tenha as bases do meu repertório, dos meus valores, porque eu troco tudo isso pelos seguidores que eu vou ter, por essa ansiedade de ser gostado. Eu quero amenizar a minha ansiedade de ser curtido. Parece que esse é o maior objetivo das pessoas hoje. E isso me leva a ser uma metralhadora de opiniões
superficiais. Isso aí. Opiniões superficiais e às vezes opiniões contrárias, né? Porque para você ser curtido o tempo inteiro, você precisa em algum momento dizer algo contra o que você disse ontem. Então, se ontem você disse sim, hoje você vai precisar dizer não, simplesmente pelo fato de querer ganhar likes. Agora, você comentou um ponto importante, cara, que ele é destrutivo para tudo, que é o efeito da comparação. Quando as pessoas se comparam com os outros o tempo todo, é exatamente isso que acontece. A ansiedade aumenta e as pessoas começam a atropelar o tempo delas. Sim. Então, eu estou lá na minha caminhada financeira. Se eu começo a olhar para o lado e vejo o Vitor num padrão de vida diferente do meu, eu falo, mas como pode isso? A gente tem a mesma idade, a gente teve oportunidades similares, o cara tá lá desse jeito. Esse efeito de comparação, ele te faz mal e ele te gera uma ansiedade para querer aquilo que o outro tem hoje. Você quer acelerar esse processo, automaticamente você vai entrar em situações que você não deveria. Nesse caso financeiro, a pessoa pode se endividar, enfim. E quando você quer chegar num patamar de conhecimento que o outro já tem, você esquece que o outro está naquela área há anos. Você esquece que o outro lê muito mais do que você. Você esquece que o outro tem uma dedicação muito maior do que a sua. Se você começar a se comparar com ele sem ter a mesma experiência, sem ter o mesmo tempo dedicado dele, automaticamente você vai criar essa ansiedade, vai querer atropelar as coisas, fazendo o quê? Buscando inteligência artificial, buscando Google, buscando coisas superficiais que vão te dar esses atalhos. E não só você fez essa comparação, né? Você esquece que ele leu mais que você, ela tem muito mais dedicação que você nessa área, por isso que ela cresceu daquele jeito. Mas mais do que isso, tem uma coisa invisível que ninguém fala. Muito provavelmente essa pessoa abriu mão de coisas que você não abriu ao longo da sua jornada. E abriu mão de coisas que doeram nela e que aceleraram a jornada dessa pessoa. Então, a gente faz uma comparação muito injusta, né? A gente sempre faz a comparação somente dos benefícios, nunca dos custos. É um viés que a gente tem na comparação que é o que mata. Comparar não é o que vai te matar, é comparar da forma errada. Se você comparar só os benefícios, você vai deixar passar um monte de coisa. Você precisa comparar custos e resultados. Para ter os resultados que essa pessoa tem hoje, quais foram os custos que ela teve na vida dela. Se eu estiver disposto a pagar os mesmos custos, você vai obter os mesmos resultados. O problema é que a gente nunca quer olhar para os custos, né? A gente não quer pagar. Exatamente. Ainda assim, cara, você pagando o mesmo custo, o mesmo pedágio, não necessariamente você vai ter o mesmo resultado, né? Exatamente. Você falou que a ideia da fórmula pronta, né? Não existe isso, porque no meio do caminho a gente tem o fator sorte também, que às vezes as pessoas acabam desconsiderando. O fator sorte tem que ser considerado, e é o famoso iludidos pelo acaso, né? Não necessariamente eu cheguei num patamar porque eu era muito bom naquilo que eu fazia, ou porque eu tive sorte, ou porque eu tive um pouco dos dois. É um desafio isso às vezes, né? Na nossa caminhada. Mas você comentou sobre essa questão da caminhada e dos desafios nela. Hoje eu passo um pouco por isso às vezes. Um ou outro olha e fala, só olha a tua vitória, né, no caso, assim. Mas o que você deixou, que você abriu mão lá atrás, o que você passou, ninguém olha. Hoje eu tenho o benefício de estar na minha casa, de operar os meus negócios da minha casa. Mas eu já tive vários momentos da minha vida que eu andei muito para conseguir chegar no trabalho. Eu morava em outra cidade, às vezes, acordava 4:30 da manhã para poder pegar o transporte, gastava 2, 3 horas na estrada. Por que você está falando isso? Exatamente para as pessoas conseguirem absorver que o efeito comparativo, olhando só o lado bom, ele vai te deixar iludido no final das contas. Porque a vida das pessoas, esse que é o problema da rede social, né, cara? Todo mundo mostra só perfeição, mas no final das contas o cara tá ferrado em várias arestas da vida dele, mas ali na rede social ele tá postando só coisas positivas. E aí isso leva a crer para várias
pessoas que seguem aquele cidadão, que a vida é perfeita, é um mar de rosas, né? Então, acho que um dos principais pontos é a gente considerar o efeito comparativo. Isso vai gerar mais ansiedade e vai te fazer atropelar as coisas que você não vai fazer no tempo que deveria. Isso é um processo, é uma construção. E esse efeito comparativo também, ele é muito situacional, né? Ele passa a ser injusto por isso. Vou voltar naquilo que eu sempre falo, que você gosta muito, de deitar no tempo. Comparação, ela é situacional. Se eu me comparo com você hoje, é uma única posição no tempo que eu estou comparando. E se eu der um zoom out, o que eu preciso comparar, e aí que entra a dificuldade, é por isso que eu não devo me comparar, é a trajetória e a tendência, mais do que isso. E quando eu digo tendência é o seguinte, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, qual é a tendência da minha vida? Aí essa tendência eu posso comparar com o outro. Se o outro continuar fazendo o que ele faz e eu continuar fazendo o que eu faço, as curvas de tendência vão ser como? Aí é justo comparar, porque daí você não está comparando a situação, o momento. Agora, é uma análise difícil de fazer. Então, a melhor coisa a se fazer é o que o Jordan Peterson fala. Não se compare com o outro. Se compare com quem você foi ontem. Perfeito. E aí você vai ajustando sua tendência. Perfeito. Até porque se comparar com o outro, cara, é um desafio muito grande. Até quando a gente pensa em questões de concorrência. Cara, para a gente ser concorrente, para a gente concorrer de forma igual por algo, a gente precisa necessariamente ter condições iguais em todos os aspectos. Então, se a gente pega aqui um cidadão que vai fazer uma prova X, ele tem do outro lado um cidadão que vai fazer essa mesma prova, mas eles estão em condições muito diferentes na grande maioria das vezes. Então, o outro às vezes vai ter uma tecnologia melhor, vai ter um descanso melhor, tudo isso vai influenciar no resultado de alguma forma, né? Então, é perfeita essa colocação. Se eu me comparar com ele, por que o resultado dele foi melhor? Foi melhor, mas o cara tem condições melhores para aquele resultado ser melhor. Se eu me comparo com o meu eu ontem, a coisa fica mais leve. Cara, olha só, ontem eu estava nesse patamar aqui, hoje eu estou nesse patamar. Aí, ok. Seja honesto com a tua caminhada, com o que você conseguiu evoluir e adquirir até agora. Que a vida vai ficar mais tranquila, mais leve nesse sentido. Perfeito. E aí você vai deixar de ter a necessidade de opinar em tudo. E eu acho que é isso, cara. Isso aí. Silêncio não é uma fuga, né, Vitor? A gente não tem que ver o silêncio como uma fuga. Ele é quase uma resistência para você não ser superficial na tua análise. Concordo. Para mim, na verdade, o silêncio ele é a porta de entrada do entendimento da complexidade. As coisas complexas se entendem no silêncio. É muito difícil para mim, eu não conheço outras pessoas, mas para mim, quanto maior o nível de complexidade, mais se exige silêncio. E quando eu digo silêncio, não é desligar a TV, essas coisas, não é esse tipo de silêncio, isso também ajuda. É o silêncio aqui, ó. É o silêncio mental, é o silêncio emocional, é você cara, calma, debruça sobre isso, mentalmente, entenda, volta, trabalhe em cima daquilo, desenvolva, amadureça as ideias, linke as ideias. E isso para mim é no silêncio. No caos é impossível. Rapaz, gostei dessa fala, hein? Que o silêncio ele é necessário para você entender as coisas complexas. Que isso, cara? Você é tão filósofo. Seu conhecimento, cara, deita no tempo. Olha, rapaz. De cobertor. O silêncio do cara tá deitando no tempo de cobertor ainda por cara cima. Cisma com meu deita no tempo. Mas é muito boa, eu não falo zoando e criticando, é muito boa a fala. É um orgulho estar com um cara fenomenal. Um fenômeno, é um fenômeno. Fenômeno é só o Ronaldo que você usou como exemplo aí, ó. Fenomenal. Cara, e beleza, assim, eu usei ele como exemplo, não criticando o cara, muito pelo contrário, o cara é um fenômeno, de fato. Eu usei exatamente o exemplo dele, porque todo mundo conhece, né? Que foi um grande jogador, mas por que não um grande filósofo ao mesmo tempo, já que mente sã, corpo são? Então, automaticamente, o cara deveria ser o extraordinário em todos os campos da mente dele, porque o cara sempre teve uma boa condição física. Sempre não, depois no final da carreira ele teve alguns problemas de saúde, enfim, mas aí é outra história. Mas o ponto era esse, né, da gente fazer essa reflexão de a gente tem que desconstruir algumas coisas de vez em quando. Não existe essa programação rígida, ela atrofia às vezes. Mas eu gosto muito, só pra gente ir pros finalmente aqui, né, você falou aí,
Eu gosto muito de diferenciar também, as pessoas confundem muito o que é requisito com o que é garantia. Então, o corpo são, ele talvez seja um requisito para uma mente sã, mas ele não é a garantia de uma mente sã. E o contrário também. Uma mente sã, ela é um requisito para que eu tenha um corpo são, mas não necessariamente ela é uma garantia. O fato de eu ter um corpo são não me garante ter uma mente sã. Agora, para eu ter uma mente sã, eu aumento as chances de ela ser sã, de ela se manter sã, de ela evoluir na sanidade, se eu tiver um corpo são. É como Nassim Taleb fala, né? A vida é probabilidades. Ela não é sim ou não. Ela não é um sequenciamento de bloquinhos. Ela é probabilidade. Você aumenta a probabilidade de algo acontecer. Vai acontecer? Talvez não. Muito bom. O requisito é o que você deve fazer, né? A garantia é o compromisso de que aquilo vai acontecer se você tiver o requisito. Não é bem por aí, né? Perfeito. Exatamente. Exatamente. Cara, Plantar é isso, né, Glaucio? Se você for ver, plantar é isso, né? Para colher, você precisa plantar. É o requisito. Mas é garantia? Infelizmente, não. Porque se vier uma tempestade, ferrou tudo. Você plantou, mas não colheu. muito bom. E, cara, e aí, para finalizar, aproveitando o nosso gancho a gente não sabe tudo, e a gente precisa, às vezes, revisitar algumas questões nossas, eu vou deixar aqui em aberto para os nossos queridos ouvintes nos darem sugestões de temas também, para a gente poder explorar em conjunto e, obviamente, os temas que a gente não souber destrinchar sobre aquilo, a gente vai ter que se debruçar para estudar um pouquinho mais, e isso nos ajuda muito. Então, eu queria deixar esse convite para a gente conseguir crescer em comunidade, como é a proposta do nosso podcast, como é a proposta das redes sociais. Excelente, cara. Adorei, gostei. É isso aí. Assina embaixo. Deem sugestões. O que vocês querem que a gente discuta aqui? Quem sabe, quem der a sugestão aí é convidado para conversar com a gente. Exatamente, é uma boa. Às vezes tem um outro que me pergunta assim, cara, e aí, como é que vocês escolhem os temas? Cara, é muito louco isso, né, Vitor? Mas a gente, de fato, na grande maioria das vezes, a gente escolhe meio que de supetão aos 45 do segundo tempo. A galera não vai acreditar, cara, mas a gente às vezes decide 5 minutos antes. 5 minutos, com base em alguma coisa que a gente viu, ouviu ou participou no decorrer da semana. E eu acho isso muito legal. Eu não sei se eu já comentei, se eu falei em alguma outra ocasião, me perdoem, mas eu acho isso muito bom, porque não tem nada pronto, não tem uma pauta pré-definida. Isso nos obriga a explorar o que a gente tem de conhecimento e o que a gente não tem de conhecimento. Por quê? A gente vai cair exatamente nesse ponto aqui que a gente está conversando. Eu, particularmente, procuro revisitar muito das coisas que eu escrevo, das coisas que eu falo. Eu acho que isso é importante, inclusive nas minhas aulas mesmo, junto ao mercado financeiro, eu assisto todas as minhas aulas de novo. As pessoas, não é possível. Não, é possível, porque isso é um processo de melhoria contínua. E quando a gente revisita nosso podcast, as nossas falas, as nossas escritas, às vezes você se depara e fala assim, poxa, cara, eu falei desse tema, mas olha só, naquela época eu não tinha esse conhecimento. Será que eu não tratei isso de forma superficial em algum momento? E às vezes a gente vai conseguir melhorar nesse processo de análise. Então, é legal a gente chegar aqui e debater temas variados, porque em algumas coisas a gente vai conseguir aprofundar bastante, em outras podem ficar alguns gaps que a gente só vai ver depois, né, Vitor? E quando vocês trazem novos temas, a gente vai ter que se debruçar também de alguma forma, até para aprendê-los. Então, por favor, interajam conosco. Interajam, sem medo de ser feliz, é isso aí, eu concordo, é isso, Glaucio. Boa, excelente, cara. Sugiram, mandem temas, se vocês quiserem que a gente discute aqui, a gente vai discutir, e isso, o Glaucio falou, força a gente demais, né? Força a gente demais, e a gente gosta disso, como a gente tá falando aqui, né? A gente gosta de exercitar nossa cabeça. A proposta é essa do nosso bate-papo, porque às vezes as pessoas acham, pô, os caras estão me ajudando pra caramba. Não, a gente está se ajudando também, tá? Se ajudando muito. Porque estamos obrigando o nosso raciocínio de alguma forma em temas variados, em temas que às vezes são complexos para a gente também, em determinados pontos, para a gente poder evoluir de alguma forma. E pense de novo. Eu vou até, depois você falou que leu, você gostou muito do livro?
Excelente, cara. Adam Grant, ele tem aquele Doers and Givers, né? Que é doadores e... Ah, cara, esqueci o nome em português. Pior que eu li em português, mas tô lembrando do nome em inglês, sei lá por quê. Que é muito bom também. Os livros do Adam Grant são muito bons. Recomendo. Deixa eu pesquisar esse outro aqui. Tô pesquisando, tá, galera? Cara, esse, só um resumo, pra você ver como é legal. Ele mostra que quem são Ah, as tá. pessoas Não, de sucesso. Aquelas que estão na base da pirâmide, quem são as pessoas que estão na base da pirâmide e no topo da pirâmide corporativa, de sucesso. Então ele faz um estudo para entender e dividindo em personalidades. São aqueles que são os doadores, as pessoas gentis, que estão ajudando os é outros. o Dar e Receber. Esse livro dele é o famoso. Já leu esse? Não, mas é famoso. É Esse eu acho ele é mais famoso do que o Pense de Novo. É porque ele é mais pelo menos antigo. eu já vi O mais Pense de Novo, ele é bem recente, cara. O Pense de Novo, Entendi. deve ter 2 anos, no máximo. Entendi, mas o Dar e Receber eu já vi em vários contextos, até pessoas citando em podcast. Agora que Vale você a pena, falou, vale a pena. Leiam para vocês entenderem o que ele fala sobre isso. Quem está na base da pirâmide, faz um estudo. Qual é a personalidade de quem está lá no topo, quem está na base? É bem legal. Interessante essa visão, né, cara? Porque você tem a falsa sensação de falar assim, cara, não, pô, quanto mais mesquinho eu for, quanto mais eu segurar para mim as coisas, as informações, mais longe eu vou. E na realidade não é, né? E isso não só na questão do mundo corporativo, não. Eu falo no dia a dia também, a questão da generosidade. Quanto mais você é generoso, quanto mais você compartilha, parece que o universo conspira a seu favor, cara, e mais você tende a receber. Para você receber, você tem que se doar. A sua generosidade ensina as pessoas ao redor. Então você tem muito mais a ganhar quando você confia e é generoso. Sabe quando? Se você for interagir com uma pessoa ou em um negócio uma única vez, quem sai ganhando é sempre os tomadores. É sempre o que engana. Só que a vida ela não acontece uma única vez ou um único dia. O negócio você não faz só uma vez. Quando você deita no tempo, é isso que ele mostra. Quem ganha são generosos, porque Legal. eles ensinam, eles geram ao longo do tempo confiança. E aí que tá o ponto, cara. Então, pontualmente, no curto prazo, quem ganha mais são os tomadores. No longo prazo, não tem pra ninguém, cara, são os generosos. Cara, você resumiu bem o que eu pratico aqui de alguma forma no meu dia a dia com muitos dos meus parceiros. Às vezes a gente está numa grande negociação, aí tem alguém que é novo assim no processo, vira para mim e fala, pô, cara, mas a gente está vulnerável, a gente está descoberto nessa frente aqui e se os caras passarem a gente para trás? Assim, ó, se passarem a gente para trás, vai ser uma única vez. Acabou. Não vai ter mais negócio com esses caras. Perfeito. Eles vão pecar conosco uma única vez. Depois disso, não existe mais possibilidade com a gente. Excelente, é isso. Então, eu não posso ficar me remoendo, eu não posso ficar preocupado pela forma como o outro quer conduzir as coisas, como o outro vai agir comigo. Eu posso moldar a minha percepção, a minha reação com relação àquilo. Então, se você errou comigo uma vez, vai ser uma vez só. Então, quando a gente cria esse elo de confiança e essa assertividade no tempo, realmente, você vai ser um cara de sucesso, né, dentro da tua área. Sucesso é o jeito de dizer que sucesso é algo muito, muito subjetivo também, né? Mas eu falo assim, dentro desse contexto, você vai conseguir ter maior frequência positiva, né? Então, essa que é a ideia. E isso é científico, tá? Assim, quem não acredita, vocês estão falando isso perceptível, tem um experimento feito por algoritmos desenhados, um algoritmo para ser o tomador, outro para ser o generoso, outro para ser... São vários algoritmos, e eles colocam para rodar várias iterações. E não tem para ninguém, cara. O generoso ganha. Não tem como. No longo do tempo, o generoso ganha. Excelente, meu amigo. É isso, meu amigo. Sejam generosos, comentem, sejam generosos, né? Venham aqui conversar conosco, sejam generosos e compartilhem o tema que o Glaucio pediu. Boa. Valeu, Isso aí, sem mais delongas, por hoje concluímos ou algo mais? Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Abraço.